Vamos ouvir também a irmã Rosilda, um segundo hino, e depois desses dois hinos nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 17. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos entoar o hino de número 70. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Nós, aleluia, daremos a Cristo, quando ouvimos nas nuvens voltar. De esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Eis que eu estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Como há de ser para ti sua vinda, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda. Temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado sobre a terra por todos os reis. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Para a glória de Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor. Mais um. 253. Avante, ó crentes, o mal desfazendo,
O inimigo com a luz combateremos, a peleja, pois todos não temendo, a vitória por Jesus receberemos. Com a graça de Jesus nos firmaremos, com a graça de Jesus combateremos, com a graça de Jesus nós venceremos, com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crentes, marchai sem tardança, jamais do bom Jesus nós nos afastaremos, porque nele nós temos esperança e vitória nós assim alcançaremos. Com a graça de Jesus nos firmaremos, com a graça de Jesus combateremos, com a graça de Jesus nós venceremos, com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crentes, fiéis, corajosos, vitória por Jesus a nós é concedida. No combate, ó sede valorosos para alcançar o galardão da vida. Com a graça de Jesus nos firmaremos, com a graça de Jesus combateremos, com a graça de Jesus nós venceremos, com a graça de Jesus vitória temos. Avante, ó crentes, de um só pensamento, o vil pecado sempre nós combateremos, pois Jesus vem, não tarda um momento, crendo em Jesus, vitória nós já temos. Com a graça de Jesus nos firmaremos, com a graça de Jesus combateremos, com a graça de Jesus nós venceremos, com a graça de Jesus vitória temos. Amém. Vamos ler a palavra nesta noite. Apocalipse capítulo 17. O título da minha Bíblia diz: A descrição da grande meretriz. A corrigida diz: A mulher montada na besta. O significado é o mesmo. Capítulo 17, versículo 1 em diante diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ele é o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que está nos céus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos na Tua presença novamente em oração, agradecidos nesta noite por essa bendita palavra lida, meu Pai. Nesta noite que o Senhor venha, meu Pai, abrir o entendimento da Tua igreja, venha nos inspirar, meu Pai, a falar, a comunicar a Tua palavra na unção, na autoridade do Teu Espírito Santo, e que cada alma aqui presente, aqueles que ainda hão de chegar também, meu Pai, venham ser alimentados e possam crescer espiritualmente, possam Te amar mais, possam Te buscar mais, possam ter mais comunhão contigo, porque o objetivo dessas preleções, destas pregações de quinta-feira, meu Pai, é aproximar o Teu povo de Ti, é fazer o Teu povo Te amar mais, é fazer o Teu povo ter mais comunhão contigo, é fazer o Teu povo, meu Pai, se separar mais para Te servir e Te adorar. Pai amado, toma de conta deste ambiente nesta noite, venha falar em cada mente, em cada coração, fortalece, aleluia, anima, alegra nesta noite, meu Pai, venha fazer um mover maravilhoso do Teu Espírito nesta noite, que Teu nome em tudo venha ser glorificado, em nome de Jesus nós Te pedimos, amém, glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Raimundo Nonato, que estava viajando, mas já chegou, né? Louvando o Senhor, né? É o Mato Nascimento, né? E não é de Peixe-Boi, porque ali ainda é Capanema, né? Não, lá já é município de Peixe-Boi ali, não é, Nonato? Ali é o teu terreno? Ali é município de Peixe-Boi já, né? É, mas tu é mais daqui do que de lá, né? Vamos ouvir o Raimundo Nonato louvando. Enquanto ele louva, meus amados, nós vamos servir ao Senhor com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor, tá? Glória a Deus, saúde a igreja na paz do Senhor.
Glorificado, exaltado é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. O outro, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, mas Ele se lembrou de mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, pois na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A glória de Deus. Graças a Deus, meus amados. Glória a Deus. Esses hinos alegram a alma da gente, né? Eu me recordei agora de quando eu aceitei Jesus, que eu tinha uma fita com esse hino. E a gente se alegra ao ouvir esses hinos do passado. Glória a Deus. Meus amados, capítulo 17 de Apocalipse. Antes de entrar
no capítulo 17, eu quero dizer aos irmãos que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos aqui dando início à pintura da congregação, tá? E nós vamos precisar do maior número de ajudantes possíveis. Eu queria convidar os irmãos que puderem a vir nos ajudar, vir dar uma força aqui, tá, irmão? Nós precisamos cuidar dessa casa. Eu sozinho não posso fazer isso. Eu preciso e dependo de vocês para que nós possamos fazer esse trabalho. O material já está aí, a tinta, os rolos, as lixas, as espátulas, né, a massa e outros materiais. Então, eu preciso que os irmãos nos ajudem, nossos auxiliares, tá, irmão? Irmãos, eu estive em uma vila chamada Nova Conduta, tá? Ela dá 200 quilômetros daqui até lá, passando Concórdia do Pará, mais um bocado de quilômetros para dentro. Fui com o pastor José Rodrigues da Luz, e dentro daquela vila, eu encontrei um templo de 15 a 18 metros, né, de frente, por 53 de comprimento. Eu postei umas fotos, acho que vocês viram, e uma casa pastoral bem ao lado do templo, coisa de primeira. E conversando com o pastor presidente daquele campo, pastor Isaac Filho, né, e com os obreiros, os presbíteros daquela igreja, sabe o que foi que eles me disseram? Tanto o templo como a casa pastoral foram construídos pelos irmãos, tá? Gratuitamente, não cobraram nada, e tinha noite que eles viravam a madrugada. E eu fiquei olhando para nós aqui em Capanema, tá? Para pegar um copo d'água para alguém tem que pagar, né? Porque senão, irmão, vamos ter mais amor pela obra de Deus, tá? Vamos valorizar mais, vamos lutar mais pela causa do mestre, tá bom? Eu queria que os irmãos abraçassem essa causa aí, tá? Amanhã nós vamos estar pintando aqui. Eu queria pedir um apoio das irmãs que estão me ouvindo, tá? Em que sentido? Eu queria que vocês nos ajudassem simplesmente fazendo algo que já está aí também. Tem um arroz aí para cozinhar, tá? Tem um macarrão, tem um feijão para botar no fogo. Vocês não vão gastar nada, só mesmo temperar e botar lá, só para cozinhar para nós, irmão. Se vocês sentirem de Deus isso aí, não é para vocês tirarem nada da despensa de vocês, simplesmente para vocês cozinharem, e a gente vai mandar alguém buscar lá. Somente isso. Se você sentir de nos ajudar, nos procure, tá bom? Após o culto, nos ajude aí, porque você vai estar contribuindo também com esse trabalho que eu estou anunciando aqui, tá bom, meus amados? Vamos pintar a casa de Deus, vamos deixar ela bonita, tá? Já vai completar 2 anos, né? Que ela não vê tinta, mas antes de chegar o ano de 2020, ela vai ficar pintadinha, toda bonitinha para a glória do nome do Senhor, amém? Posso contar com a ajuda dos irmãos, tá? Para vir aqui trabalhar conosco. Queria convidar o Isaqueu, não sei se ele vai poder vir, o Charles, o irmão José Teles também, o irmão Raimundo Carlos, não sei se vai poder, mas se puder, nos ajudem, irmãos, tá bom? Nos ajudem, se ombreiem conosco aí, nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Nossos auxiliares, tá? Eu conto com a presença de vocês amanhã, a partir das 8 horas da manhã eu já estarei aqui, tá? O Hélio, se tu sentir de Deus de passar o dia todinho aqui pegando sol, não é pecado não, tá bom? Nós vamos estar aqui. Tá com o nariz entupido, é? Eu vou trazer um Nelsoro para ti amanhã de manhã, que é para a gente desentupir esse nariz aí, tá bom? Glória a Deus. Muito bem, meus amados, o capítulo 17 do livro de Apocalipse é uma das visões do apóstolo João. Segundo os estudiosos, os teólogos, tá? Os mestres em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o capítulo 17 do livro de Apocalipse é um dos capítulos de Apocalipse mais difíceis de ser interpretado. As visões que João tem no capítulo 17, para alguns, são visões um pouco complexas, de difícil entendimento.
mas nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos compreender a palavra do Senhor e vamos edificar nossas vidas para que possamos servir melhor o Senhor. Quando a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ela está querendo dizer que tudo que está na Bíblia tem um significado e uma lição espiritual para as nossas vidas, para que nós possamos, no decorrer da nossa caminhada, melhorar, irmãos, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, tá bom? À medida que você melhora a sua comunhão com Deus, automaticamente você melhora a sua comunhão com os irmãos, tá bom? Então tudo na Bíblia, eu já ouvi alguém dizer, quando chega na genealogia de Crônicas, de Josué, né, eu pulo porque eu acho muito chato aquelas partes, mas a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada, cada nome daquele tem um significado, e até os capítulos mais difíceis para alguns, eles trazem lições espirituais grandiosas para que nós possamos crescer espiritualmente. O capítulo 17 é isto aí que eu estou falando também, tá? O capítulo 17, João, ele tem uma visão, e ele vê uma mulher montada em uma besta, uma prostituta, montada em uma besta escarlate, uma besta de cor vermelha, tá? E qual é o significado dessa mulher? O que significa essa mulher nós vamos compreender nesta noite, como disse, repito, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo da verdade nesta noite. Vamos ler o versículo primeiro, fique com a Bíblia aberta como é de costume nas quintas-feiras, tá bom? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Por esse versículo aqui, nós entendemos que isso também, em todo o capítulo 17, se dará durante o período da grande tribulação, porque João diz assim, que um dos anjos, aqueles anjos da quinta-feira passada, você lembra? Nós falamos sobre as 7 taças da ira de Deus, não foi? E João, no comecinho do capítulo 17, ele diz, um daqueles anjos que tinha as taças da ira de Deus na mão, ele diz assim, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, falou comigo, ou seja, isso aqui, irmãos, se dará também durante o período da grande tribulação. Esse simbolismo dessa mulher montada nessa besta, isso é uma profecia para o futuro, tá? Existem muitas linhas de interpretação com relação a isso. As pessoas que interpretam o Apocalipse como histórico, como um livro histórico, dizem que isso já sucedeu. Mas a nossa visão, nós pentecostais, nós temos a visão do capítulo 17 para o futuro. E João diz que um dos anjos, aqueles anjos que derramaram a ira de Deus na terra, foi um daqueles anjos que falou com ele e disse, olha João, vem cá que eu vou te mostrar, tá, algo. E ele diz, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, tá? Essas muitas águas, eu vou já falar sobre a meretriz, mas essas muitas águas do finalzinho do versículo 1 dizem respeito a povos, línguas, nações, tá? Isso aqui está falando do alcance que essa mulher terá. Essa mulher aqui é um símbolo, ela não é uma mulher literalmente montada em um monstro, é um simbolismo. O Apocalipse é um livro simbólico, e nós precisamos compreender bem. O versículo 2 diz, com quem se prostituíram os reis da terra. Essa mulher, ela é uma prostituta, tá? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. A Bíblia, quando ela fala em prostituição, principalmente no Antigo Testamento, ela fala em prostituição e em adultério. Muitas passagens nos profetas, tá, que falam em prostituição e adultério, tem um significado simbólico para Israel. Ou seja,
quando Israel deixava o Senhor nosso Deus e passava a servir os Baalins, passava a adorar a Baal, aos ídolos dos cananeus, tanto no profeta Ezequiel, como no profeta Isaías, como no profeta Joel, e muitos dos profetas, eles dizem que Israel havia se prostituído espiritualmente, havia adulterado. Existe uma passagem na Bíblia que Deus se compara a um esposo, né? Aonde Israel é a sua esposa, e lá Deus diz que Israel é uma esposa infiel, porque se prostituiu com outros deuses. Então, quando a Bíblia fala em adultério e prostituição, em algumas passagens, ela se refere simbolicamente à infidelidade de Israel para com o Senhor, seu Deus. Mas nós podemos ver também muitas passagens que falam, irmãos, sobre prostituição. A Bíblia condena veementemente a prostituição e o adultério. É algo que Deus abomina, é algo que Deus detesta, é algo que tira o homem da presença de Deus, que corta a comunhão do homem com Deus. E nós estamos vendo isso aí nos últimos dias, pessoas se prostituindo, crentes caindo em prostituição, pessoas abandonando a presença de Deus por causa do adultério. A Bíblia diz lá no livro do profeta Joel que um espírito de prostituição havia se alastrado pelo meio do povo naquela época, uma época de apostasia e de abandono da fé. Nos dias atuais não é diferente, irmão. O espírito da prostituição tem se apoderado de muitos, mas a igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja firme na rocha, que é Jesus Cristo, ela não está dominada por um espírito de prostituição, ela está dominada pelo Espírito Santo, o nosso Consolador bendito, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu me lembro de uma passagem falando sobre prostituição, o capítulo 25 de Números, fala sobre a adoração a Baal Peor, o Deus dos pecados sexuais. Como assim? Balaão foi contratado por um rei para amaldiçoar Israel, e por diversas vezes, ou por 3 vezes, ele tenta amaldiçoar Israel, mas a maldição é transformada em bênção por Deus. E como ele não conseguiu amaldiçoar aquele povo, porque a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, ele mesmo disse isso, são palavras de Balaão, lá no livro de Números. Sabe o que foi que ele fez? Como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o rei iria recompensá-lo, o rei dos Moabitas iria pagar bem ao profeta se ele conseguisse, se ele amaldiçoasse Israel. E ele subia no monte, sacrificava. Quando estendia a mão para amaldiçoar Israel, Deus não permitia. Sabe o que foi que ele fez? Por não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, ele chegou com aquele rei e disse: sabe o que é que tu fazes? Eu não consegui amaldiçoar o povo, esse povo é de Deus, mas tu queres ver a maldição no meio do povo? Lança mulheres prostitutas no meio do povo, o povo vai se prostituir, Deus, a glória de Deus sairá do meio do arraial de Israel, e a maldição estará. Leia o capítulo 25 do livro de Números em casa, e você vai ver o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Israel, diante de um monte, parado ao pé do monte, já estavam próximo da terra prometida, mas ali eles se prostituíram com o Deus chamado Baal Peor. A ira de Deus se acendeu naquele momento, a ira de Deus se acendeu, porque Deus, ele não aceita, irmãos. Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus, aleluia, fiel. Ele, como um Deus santo, a Bíblia diz: se Deus é santo, nós devemos também ser santos. É por isso que Deus não aceita prostituição nem adultério. O sexo fora do casamento, para os solteiros e para os casados, é uma maldição, tá? Como assim, irmão, para os solteiros e para os casados? Porque o solteiro, quando pratica o sexo, é fora do casamento, né? É a prostituição. E o casado, quando ele pratica o sexo fora do seu matrimônio, é o adultério. Então, ambos são amaldiçoados, são abominações perante Deus. E essa mulher é uma prostituta. Por que eu estou falando de adultério e de prostituição? Porque a mulher montada na besta do capítulo 17,
ela é uma prostituta, diz a palavra, tá? Ela é uma prostituta, e ela domina sobre muitas águas, e os reis da terra, a Bíblia diz, naquela época da grande tribulação, os povos da terra se prostituirão, se embriagarão com a devassidão do seu cálice. Nós devemos nos guardar da prostituição, irmão. O pecado está aí, tá? Todo dia nos chamando, todo dia nos convidando. Nós somos de carne e osso, tá? Nós temos desejos carnais, tá? Nós somos filhos de Adão, somos descendentes de Adão. O pecado original, né, lá do Éden, estava entranhado na nossa alma, até o dia que Jesus nos alcançou e nos lavou com seu sangue. Mas a palavra de Deus diz que vez ou outra o velho homem, ele quer ressuscitar. E o que é que a Bíblia diz lá em Colossenses? Que nós devemos nos despir, nos despojar do velho homem, devemos nos controlar. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo, e esse domínio próprio também é relacionado aos desejos da carne, tá? O crente que não se controla nessa área, ele ainda não tem o Espírito Santo, tá? Não tem. Então cuidado, irmão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, você pode ver aí: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, vamos ler, eu quero ler com você, porque quando a gente lê, a gente assimila com mais facilidade. 1 Coríntios 6, 18, diz assim, ó: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a prostituição peca contra o próprio corpo. Olha só, e lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É Deus, a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus, porque Deus tem vontade, como nós temos, tá? Deus é um ser pessoal, e a vontade dele é que nós fujamos, nos separamos, tanto do adultério como da prostituição. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a prostituta do capítulo 17, ela vai vir, tá? E ela vai predominar no período da grande tribulação. Vamos nos adiantar, porque o capítulo tem 18 versículos, tá? Versículo 3 do livro de Apocalipse, do capítulo 17: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, João é transportado em espírito. Ele diz no versículo 3, a um deserto, olha só, e ele vê uma mulher montada sobre uma besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O versículo 3, ele visa, ou ele frisa mais a besta do que a mulher que está montada sobre ela, tá? O versículo 3, ele frisa mais, ele fala sobre as duas personagens, mas se você fizer uma análise detalhada do versículo, você vai ver que o apóstolo João, ele frisa mais a besta em detrimento da mulher, tá? Mas eu vou falar sobre ambas agora. A mulher, uma mulher assentada sobre a besta. Quem é essa mulher que aparecerá naquela época, meus amados? Qual é o significado dessa mulher? Essa mulher é uma religião apóstata que surgirá nos últimos dias. E a preparação para o surgimento dessa religião já está acontecendo. O ecumenismo está aí. A união das religiões, como eu tenho falado nos outros cultos aqui para vocês, já está acontecendo aí o ecumenismo, a união, a coligação de religiões, tá? Em detrimento de uma união, de uma paz mundial. É isso que a mídia tem propagado aí. Uma vez, quando eu estudava ainda o ensino médio, eu me lembro que uma professora tentou me forçar a fazer um trabalho de ensino religioso, e eu disse: professora, eu não vou fazer porque a minha fé não permite isso aí.
Ela disse: você nunca ouviu falar do ecumenismo? Eu disse: eu já ouvi falar do ecumenismo, mas eu não participo de ecumenismo. O certo, irmão, que eu era rapaz ainda, e ela me forçou a fazer, eu ainda tive que, mesmo contra a minha vontade, senão eu ia ficar em recuperação, né? Mas eu fiquei bem de longe ainda, bem de longe. Participei, mas de forma indireta, porque fui forçado. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha participado daquilo, porque eu não conhecia de ler naquela época. Mas hoje aquela professora, eu não teria feito aquele trabalho, ela teria que me aprovar naquela disciplina, porque tem uma lei que nos ampara, meus amados. A tua fé não pode ser ferida, não pode ser afrontada, tá? A Constituição Federal, ela nos garante esse direito. Nós não podemos fazer nada que venha ferir a nossa fé, tá? Então o ecumenismo, ele é a junção de todas as religiões, e o palco está aí sendo montado, meus amados, para o aparecimento dessa mulher. Essa mulher é uma religião falsa, é uma religião porque no período da grande tribulação, haverá um só governo, que é o anticristo, tá? Haverá uma só moeda, que é a marca do anticristo, a marca da besta, tá? Ou o número, né, do seu nome, que vai ser colocado sobre a mão direita ou sobre a testa. E também uma só religião, que é essa mulher do capítulo 17. Haverá esses três elementos, são fundamentais na grande tribulação: um só governo, uma só moeda e uma só religião. Quem estiver aqui na terra nessa época vai ter que se submeter, Eu já falei isso nos cultos passados. Os crentes rebeldes que não se submetem a ninguém, né? Tem uns dois, né, pelas igrejas aí afora, que não se submete a ninguém. Eles vão ter que se submeter a esse governo, a essa moeda e a essa religião. Vão ser forçados. Você sabe o que é ser forçado, irmão? É uma pessoa fazer algo contra a sua própria vontade, como eu falei ainda agora quando eu estava estudando. O anticristo vai forçar, tá? Essa mulher aqui, ela vai forçar as pessoas a adorarem, tá? O anticristo. Essa é a descrição dessa mulher. Ela é uma religião, não é uma mulher literalmente, mas sim uma religião. E a besta que ela está montada é o anticristo. Olha só, o versículo 3 diz que ele viu uma besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Se você ler o capítulo 13, versículo 1 e 2 de Apocalipse, é a mesma. Isso aqui é o anticristo. A religião está em cima do anticristo, o poder religioso em cima, poder político embaixo. O poder religioso vai ser controlado pelo poder político e o poder político pelo religioso. É uma junção de religião e política. A mulher é a religião, a besta é o anticristo, o poder religioso, o governante, tá? Então, irmãos, esse período sombrio, esse período de trevas que se aproxima, acontecerá isso aqui. E o versículo 4 diz assim, olha: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Olha só, a mulher toda vestida de vermelho, de escarlate. O diabo sempre tentou imitar Deus, isso não é novidade. Eu já disse, ensinei para os irmãos aqui, que o motivo de Satanás ser expulso do céu não foi porque ele quis ser mais do que Deus. A gente erra quando a gente se expressa dessa maneira. O diabo não foi expulso do céu porque ele queria ser mais do que Deus, e sim porque ele queria ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, versículo 14, está escrito isso aí, tá? Isaías capítulo 14, e o versículo 14 está escrito assim. Eu tenho esse versículo decorado na mente: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o erro de Satanás, tá? A queda de Satanás se deu
porque ele queria ser igual a Deus. O diabo sempre quis ser igual a Deus. Você lembra no capítulo 12 que eu falei sobre a trindade satânica? O dragão, o anticristo e o falso profeta. Ele tenta imitar a Deus em tudo. A trindade satânica, assim como tem a santíssima trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, existirá no período da grande tribulação a trindade satânica, composta de dragão, a besta e o falso profeta. E aqui não é diferente. Essa mulher vestida de púrpura, cheia de joias preciosas, adornada, com um cálice na mão, é uma imitação barata da igreja do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 2 Coríntios 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2 diz assim: Paulo diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja é chamada de virgem pura. A igreja é comparada a uma virgem vestida de branco, preparada para se encontrar com o seu noivo, com o seu esposo, no dia do casamento, que é o arrebatamento da igreja, onde Jesus nos levará para o tribunal de Cristo e logo em seguida para as bodas do Cordeiro, onde a esposa, a noiva de fato e de verdade, assumirá o papel de esposa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O capítulo 19 e o versículo 7 e 8 de Apocalipse diz assim: alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo se ataviou. A esposa se vestiu para se encontrar com Jesus. O que é que diz lá o versículo 4 do capítulo 17? Que a besta, ou seja, que a mulher montada sobre a besta, ela está toda vestida de púrpura, de joias, com um cálice na mão, cheia de pedras preciosas, de pérolas. É uma imitação da igreja, tá? Assim como Cristo tem seus seguidores, e os seus seguidores precisam estar vestidos de branco. Olha o versículo 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho é branco, tá? O linho é branco. A igreja vestida de branco, falando de pureza, de santificação, de santidade. A prostituta do capítulo 17 não tem pureza, é o contrário da igreja. É prostituta, é devassa, tá? Assim como Cristo nos adornou, nos enfeitou com os seus dons espirituais, nos doado pelo Espírito Santo a nós, dom de profecia, de revelação, de interpretação de língua, de sonho, de visões, né? Enfim, está lá na Epístola aos Coríntios. A prostituta está toda adornada e ornamentada também lá, no capítulo 17, versículo 4. E ela tem um cálice na mão. O que representa esse cálice? O cálice está falando de comunhão, meus amados. Lembra quando Jesus pegou um cálice, né? Na quinta-feira à noite, instituiu a ceia. Você lembra disso? Isso fala de comunhão. Cálice fala de comunhão, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O cálice da comunhão, o apóstolo Paulo inclusive menciona isso. Só que no cálice que Jesus serviu aos discípulos tinha suco de uva, que representava o seu sangue. A mulher do capítulo 17, o seu cálice está transbordando de abominações, tá? E com imundícias da sua prostituição. Vale ressaltar no versículo 3, que a Bíblia diz que João transportou, o anjo transportou ele a um deserto, e lá ele viu a mulher montada na besta. Se você ler, lá em Lucas, eu não trouxe 11:24, sabe o que é que diz lá? Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desertos, áridos, procurando morada, e como não encontra, diz assim: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra ela varrida, vazia e ornamentada, e a Bíblia diz que ele não vem só, traz 7 espíritos piores do que ele, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Mas o que é que eu estou querendo dizer? João no versículo 3 diz que o anjo o transportou a um deserto. Deserto é morada de demônios, irmão. Esta mulher aqui, tá? Ela é uma religião demoníaca que surgirá naquela época. Essa religião
ela é o contrário da religião verdadeira, porque existe a religião verdadeira. Qual é? A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja do Véu. Qual é a igreja verdadeira? Alguém se pergunta. Qual é a religião verdadeira? Mas a Bíblia fala qual é a religião verdadeira. Vamos ver? Tiago, capítulo 1. Será que é a Assembleia de Deus, hein? Vamos ver aqui. Tiago, capítulo de número 1. E o versículo 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia. Você criou expectativas aí na sua mente que fosse o nome de uma igreja, mas Deus, por intermédio do apóstolo Tiago, por intermédio, aleluia, do autor sagrado, desse meio-irmão de Jesus aqui, que escreveu essa epístola, está falando qual é o comportamento daqueles que pertencem à religião verdadeira. Religião verdadeira não é placa de igreja, irmão. Religião verdadeira é servir a Jesus em espírito e em verdade, e fazer isso aqui, ó, visitar o órfão, as viúvas, aqueles que têm necessidade, e também se santificar, se separar do mundo. Essa aqui é a religião verdadeira, tá? Como é que você tem praticado a tua fé? Você está se separando do mundo? Você tem visitado os irmãos, tem evangelizado, tem feito visita? Será que você tem feito? Analise você mesmo aí, tá? E responda para você: será que eu estou enquadrado nesse versículo aqui? Aquela do capítulo 17 é a falsa religião. Ela prega tudo que é o contrário. Você vê que Deus, Ele nos conclama, nos chama para a santificação. A mulher do capítulo 17, ela propaga a prostituição. Você vê como é o contrário, tá? É o contrário. Nós vamos prosseguir aqui. O versículo de número 5. Na fronte achava-se escrita um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O nome Babilônia é derivado da palavra Babel. Eu não vou entrar aqui em profundidade nesse assunto, porque ele é muito longo, muito extenso. Eu poderia falar sobre Nimrod, Semíramis, Tamuz, né? A morte de Nimrod, a morte de Tamuz, a imperatriz Semíramis, de onde deu origem, tudo isso aí. Mas não vou entrar nisso, porque é muito complexo, é histórico, tá? Mas o certo é que se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11 de Gênesis, você vai entender a origem da Torre de Babel. A palavra Babilônia é derivado, tem origem na palavra Babel. O que foi Babel? Babel foi uma torre, uma cidade, não é verdade? Onde eles ergueram uma torre, tá? E queriam chegar até o céu. Eu comparo a Torre de Babel com Satanás, que queria ser semelhante, queria chegar lá também, né? Então, meus amados, a Babilônia, quando a Bíblia fala em Babilônia, está falando em rebelião contra Deus, tá? Babilônia, se você olhar no Antigo Testamento, ela causou muitos males ao povo de Deus. Babilônia serviu de cativeiro para o povo de Israel durante 70 anos, foi sofrimento. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leia a história, o que foi que aconteceu. Ele fez um cerco de muitos dias, soldados cercaram a cidade de Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, foi se acabando a comida, foi se acabando a água, tá? O povo foi enfraquecendo, e o exército de Nabucodonosor foi apertando, foi chegando. Quando o povo estava fraco, sem comida, com fome, com sede, o exército invade Jerusalém, destrói o templo, tá? Derruba os muros de Jerusalém, leva os nobres cativos, pegaram o rei Zedequias, mataram os 2 filhos dele na presença dele para ele ver, e depois dos filhos mortos furaram os seus 2 olhos. Está escrito isso lá no livro do profeta Jeremias, tá? No capítulo 36 e o capítulo 37, leia. Babilônia serviu de muitos males para o povo de Deus no passado. E quando a Bíblia fala em Babilônia no Apocalipse, está falando de rebelião contra Deus.
está falando dessa prostituta, dessa falsa religião que surgirá. Meus amados, é tempo de nós nos aprofundarmos na nossa religião verdadeira, que é Jesus Cristo. A nossa religião não é placa de igreja, a nossa religião é Jesus, é nele que nós estamos firmados. Então é tempo, irmão, de nós nos aprofundarmos no Senhor, de nós mergulharmos nas águas do Espírito, aleluia, com amor, com dedicação, porque virão tempos difíceis que as pessoas procurarão servir a Deus e não conseguirão, e o capítulo 17 está descrevendo isso aqui, tá bom, meus amados? Então aqui está a descrição da Babilônia, versículo 6, e vi a mulher embriagada com sangue dos santos, com sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Se nós voltarmos, há quem diga que a Babilônia, irmãos, tá, é o catolicismo romano. Há quem diga que no final dos tempos, né, essa falsa religião surgirá de lá. E daqui a pouco a gente vai entender, porque muitos teólogos e estudiosos dizem isso, tá? Essa mulher embriagada com o sangue dos santos aqui, se nós fizermos uma análise histórica, quem foi que matou milhões e milhões de crentes no passado? Roma papal, Roma imperial, tá? Existe uma distinção de Roma imperial para Roma papal, mas ambas derramaram muito sangue dos crentes no passado. A Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, os imperadores romanos cruéis, eles massacraram os crentes. Na época que João estava tendo essa visão aqui, o imperador de Roma chamava-se Domiciano, ano 96 depois de Cristo, tá? Ele foi considerado o segundo Nero, de tão cruel que ele era. Ele tinha raiva dos cristãos. Sabe por que os imperadores não gostavam dos cristãos? Porque eles exigiam para si adoração. Tinha que adorar o imperador, tinha que se ajoelhar, beijar os pés do imperador. E os crentes jamais se prostravam diante de imagem de escultura, nem de homens. Eles só se prostravam diante do seu Senhor, Jesus Cristo. E por não se ajoelhar diante dos imperadores, eles morriam a fio de espada, morriam nos ginásios, nas arenas, com animais selvagens. E tem tantos testemunhos, irmão. Eu poderia citar aqui exemplo do livro dos mártires, tá? Existe um livro chamado Livro dos Mártires, os mártires do Coliseu, as catatumbas de Roma. Se você ler, você chora da fé daqueles irmãos. Eles morriam, mas não negavam a Jesus. E hoje a gente nega Jesus por qualquer coisinha. Se passar uma mulher de short apertado, já tem alguém negando a Jesus, né? E assim sucessivamente, outras situações também. Mas naquela época, os irmãos eram fiéis até o fim, aleluia. Essa mulher está embriagada com o sangue dos santos, porque a Babilônia, tá? Tanto no passado ela derramou sangue, como derramará essa Babilônia, que essa religião falsa, derramará também no futuro. As pessoas vão ser mortas, porque João viu ela embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Pessoas vão ser mortas no período da grande tribulação. E a morte, irmão, naquela época, diferentemente de agora está muito fácil morrer, né? O camarada pega uma arma aí, bota na cabeça, tira, né? Tem veneno, tem tanta coisa que o diabo está utilizando para tirar vidas aí. A pessoa morre em fração de segundo. Nessa época aqui, não. A morte vai morrer aos poucos, tá? Vai ser massacrado, vai ser torturado. Não vai morrer assim no estalar de dedo, não. Vai demorar para morrer, tá? E se não negar a Jesus, vai ser torturado, como eu disse para vocês em algumas mensagens anteriores. Aqui está a mulher, né? No versículo 7 e 8, diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que levam a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Eu queria me prender nesses 2 versículos, somente esta frase aqui, ó. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida, tá? Deus escreve o nosso nome neste livro, porque para entrar no céu, há necessidade de ter o nome escrito no livro da vida. Se você morrer sem o teu nome escrito no livro da vida, você não chegará ao céu. E o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que nós devemos lutar para não deixar o nosso nome se apagar do livro da vida, ser tirado. Irmão, onde é que está escrito isso? Está escrito. Eu vou mostrar para você agora, que eu e você como crentes, eu como presbítero da Assembleia de Deus, eu posso ter meu nome riscado do livro da vida, se eu não me tornar fiel, se eu não permanecer fiel. O meu título, a minha carteirinha, a minha carteira de ministro local, não vale nada se eu não tiver o meu nome escrito no livro da vida. E isso serve para todo mundo, meus amados irmãos. O nosso nome pode ser riscado, pode ser tirado, se a gente não vigiar, pecar e se afastar do Senhor. Então, irmão, me mostre aí onde é que está escrito isso. Abra sua Bíblia no Salmo 69 e o versículo 28. O Salmo 69, o versículo 28, na minha Bíblia diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registros com os justos. Está aqui, ó. Tá? O nosso nome pode ser riscado de lá. E tem outra referência também, Êxodo 32, 32. Quando Moisés pede a presença do Senhor para ir com ele, né? Vamos lá para Êxodo 32, e o versículo 32 diz assim: agora, pois, Moisés conversando com Deus, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me do livro que tu escreveste. Aqui, irmão. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Batalha, irmão, pela tua fé. Batalha para que o teu nome não seja apagado de lá. Aleluia. A coisa mais preciosa nessa vida é a nossa fé. A coisa mais preciosa que nós temos, que nós possuímos nessa peregrinação, chama-se fé em Jesus Cristo. Aleluia. Porque o fim da nossa fé, 1 Pedro 1 e 7, 1 Pedro, perdão, capítulo 1, versículo 7, o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. A nossa fé vai nos levar à salvação. É por isso que a fé é preciosa, e nós precisamos cuidar da nossa fé, aleluia, com muito zelo, com muita dedicação. Não foi isso que Judas falou? Abra sua Bíblia na epístola de Judas, é vizinha do Apocalipse aqui. É vizinha. Versículo 3: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Judas está aqui nos chamando a batalhar, irmão, a lutar, batalhar. Esse batalhar aqui no original grego está falando de luta, de uma luta. Nós precisamos lutar, e os nossos inimigos são invisíveis, são espirituais, e tem um inimigo que dorme comigo e com você. Ele está dentro de casa, chamado nosso eu, nossa carne. É esse que nós precisamos vencer mesmo. Temos que vencer o diabo, o mundo, o pecado, mas precisamos vencer a nós mesmos. Precisamos vencer nossas paixões, nosso egoísmo, nossas iras, enfim, tudo aquilo, meus amados, que nos afasta de Deus. Precisamos vencer. Somos imperfeitos, somos seres humanos, mas precisamos melhorar, procurar melhorar, lutar, batalhar para servir ao Senhor, para não passarmos a vida inteira nos enganando aqui dentro
e no final da nossa vida perdermos a salvação. Imagine aí, uma vida religiosa, Bíblia embaixo do braço, harpa na mão, gravata no pescoço, saia comprida, vestido longo, cultos e mais cultos, vigílias, orações, e no último dia perder a salvação. Vale a pena isso? Então te esforça mais, te dedica mais, aleluia, te apega mais, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 1, o autor nos chama a nos apegarmos com mais firmeza a Deus e a tudo aquilo que temos ouvido, aleluia. Lute, irmão, não desista. Tem tanta gente desistindo da fé aí. Aqui mesmo tem gente saindo da igreja, transferindo a culpa para os outros. Não, eu saí por causa disso. Não, senhor, está errado isso. Está errado. O desviado, como eu disse para vocês, ele já se desviou aqui dentro. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele já se desviou no coração. Aí, e eu estou falando, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu já fui desviado, tá? E da mesma forma que eu fazia, eu vejo as pessoas que saem da igreja fazer. Ela não assume erros, não assume responsabilidade. Ela tem que ter um bode expiatório para colocar a culpa. Não, eu saí por causa de fulano, de Beltrano, de Cicrano, porque falaram isso, fizeram aquilo. Não, irmão, biblicamente não. O que é que está escrito lá em Romanos? Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem os anjos, diz a palavra, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada, nem principado, nem potestade, ou nenhuma outra criatura, diz o apóstolo Paulo, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Te apega, não vale a pena trocar a presença de Deus por horas de prazer aí no mundo. Te apega, irmão. Todos nós estamos sujeitos a cair. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas o que é que eu tenho visto por aí afora? Crentes sem firmeza espiritual. Pessoas que chegam na igreja, não dobram nem o joelho para orar. A gente vê uma vida espiritual assim, eu não sei nem como classificar. Sabe? A pessoa não tem ânimo para servir a Deus, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem empolgação. Parece que a vida cristã é um peso, é uma carroça que ele ou que ela está puxando. Que é isso, irmão? Quando o crente cai nessa situação, ele precisa se reconciliar com Jesus, porque servir a Deus é a melhor coisa que existe na face da terra, aleluia. Sentir a presença de Deus, estar neste lugar, é a melhor coisa que um ser humano pode adquirir nesta vida. Louvado seja Deus. E é por isso que eu e você precisamos valorizar cada momento com Deus, cada hora, cada minuto, cada culto que a gente vem para cá, deve se alegrar e glorificar o nome do Senhor. Versículo 9, agora nós vamos agilizar aqui para terminar no horário, né? Versículo 9, 7 montes. Aqui está o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. A cidade de Roma, ela foi edificada sobre 7 montes. Poucas cidades no mundo foram edificadas sobre montes, e Roma, se você fizer um estudo detalhado, a cidade de Roma, o Vaticano, para ser mais preciso, está edificado sobre 7 montes, tá? 7 colinas. Essas colinas têm nomes, não vou dar, tá? Isso é história geral. É por isso que os estudiosos dizem que a religião falsa que virá está associada à igreja vaticana, para não falar, vocês já entenderam, tá? E tem muito sentido. A mulher que estava vestida em cima da besta, ela vem vestida de vermelho. Se alguém tem conhecimento do clero vaticano aqui, sabe que os cardeais, na eleição do sumo pontífice, eles se vestem de vermelho e entram em uma capela para poder fazer a votação, tá? O líder maior possui também uma veste vermelha, ele veste a hora que ele quiser. Vocês já devem ter visto, pesquise, estude, tá? Eu já vim estudar ele
eles, depois que eu saí de lá. Eu estava lá, não sabia de nada. Você sabia que a maioria das pessoas que estão lá praticam tudo aquilo lá, achando que estão servindo a Deus, não conhecem, são cegos espiritualmente, e é por isso que nós precisamos orar, irmão, tá? E ter sabedoria quando for conversar com eles, tá bom? Quando você for conversar com um deles, não vá logo batendo na idolatria, porque você espanta, tá? Ah, irmão, mas está escrito na Bíblia, eu tenho que falar a verdade. Mas o que é que a Bíblia diz? Usa de sabedoria para com os de fora, aproveite as oportunidades. Quando a gente quer pegar uma galinha, ninguém diz show, diz? Não, você vai criar um meio para pegar ela, né? Quando eu morava na colônia, eu pegava um paneiro, botava milho embaixo, o papai dizia, pegue essa galinha, senão tu vai ver só. Tu é o responsável por pegar ela, nós vamos almoçar ela. Ele ia para o roçado. Quando eu chegar, eu quero ver ela já. Eu pegava um paneiro, bem aquelas galinhas arisca, né? A gente chegava perto, ela saía correndo. Então eu pegava um paneiro, botava milho embaixo com uma forquilha, e tinha galinha que era tão escabriada que até com um barbante ela não encostava. Sabe o que é que eu fazia? Pegava uma linha de anzol, que é transparente, né? Aí, ficava lá, aí ela ia, quando ela estava lá, eu peguei. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente ganhar almas, para nós pescarmos almas, Jesus disse o que para Pedro? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Para a gente ganhar alma, irmão, não é de qualquer jeito, tá? Se alguém chegar falando mal da tua mãe, desliga aí o áudio do Facebook, por favor. Você vai ouvir essa... encontra com uma mulher. Aí ele disse assim, eu estou com sede, me dá um copo de água, me dá água para beber. Aí ele criou uma situação para poder conversar com a mulher, porque judeus e samaritanos eram inimigos. Mas se Jesus chegasse que nem alguns crentes da atualidade, ele ia chegar dizendo, tu não presta, tu é uma samaritana, tu é uma cachorra, porque os samaritanos eram chamados de cachorros, né? Cachorros, povos pagãos. Ele já ia chegar esculhambando com ela, e provavelmente aquela mulher não seria convertida ao Evangelho. Mas Jesus era sábio, ele causava impacto nas pessoas, ele tinha sabedoria. Ele disse, eu estou com sede. E a mulher disse, como é que tu me pede de beber? Jesus entrou onde ele queria, ele criou uma situação, e até onde ele queria chegar, tá? Até ele poder chegar onde ele queria. Então assim é eu e você, irmão, peçamos sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lança em rosto, tá? Então vamos aproveitar essa oportunidade para ganhar as almas, tá bom? Eu estou falando dos 7 montes, né? E aí tem muitas coisas aqui, tá? Daniel viu no capítulo 2, versículo 41 e 43, a estátua, né, de ferro e barro. Lá tem um simbolismo também aqui com esses versículos, do versículo 9, tá? Do versículo 10, dos quais caíram 5 reinos. Um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar durará um pouco. Os 5 reinos foram o Egito, a Síria, Medo-Persa, né? Enfim, e o que ele diz aqui, o que existe ainda naquela época, o reino que prevalecia, o império que prevalecia era o romano. E o que ainda há de vir, que João diz no versículo 10, é o reino do anticristo, mas vai durar pouco tempo, 7 anos, tá? Isso aqui tudo tem significado. Versículo 11, a besta que era e não é, também ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. O reinado do anticristo vai ser sombrio, tenebroso, cruel, vai ser um reinado de ditadura. Ele vai impor a sua marca, vai impor a sua religião, vai perseguir aqueles que não quiserem se submeter a ele, vai caçar, e ninguém vai escapar, porque a mulher, a religião, vai atingir todos os povos. Lembra no versículo 1? A mulher sentada sobre muitas águas, ninguém vai escapar, inclusive aqui em Capanema, ninguém.
Quem ficar no dia do arrebatamento da igreja vai provar disso aqui. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja que tem se apegado com o Senhor, uma igreja que tem orado, que tem buscado ao Senhor. Meus amados, sabe o que é que nós não podemos, sabe qual é o erro que nós não podemos cair? As dificuldades da vida, os problemas, as angústias em qualquer área da tua vida, não pode minar a tua fé em Deus, não pode minar a tua comunhão com Deus. Os problemas, eles vêm para nos enfraquecer, para nos tirar da casa de Deus, para nos tirar, para nos fazer parar de orar, de ler a Bíblia, de vir para cá, de buscar a presença de Deus, de se envolver com as coisas de Deus. Muitas pessoas têm caído nesse erro. Quando chega o dia mau, a dificuldade, aí a pessoa esmorece. Aquele fogo todo se tornou em um fogo de palha e se apaga rapidamente. Mas nós não. Quanto mais tribulação, mais a gente vai orar. Quanto mais problema, mais a gente busca a presença de Deus. Quanto mais tribulação, mais a gente lê a Bíblia, mais a gente apresenta ao Senhor nosso Deus, aleluia. E a Bíblia diz que em tudo nós temos vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo de número 11. E a besta, tá bom, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Essa hora aqui não é 1 hora do nosso relógio, não, é um período curto de tempo, porque o Apocalipse é simbólico. Esses 10 reis são 10 nações que se unirão, tá? A besta, ou seja, a essa mulher, a meretriz, essa falsa religião, para engrandecer o anticristo. Está aí a União Europeia, né? Não estou dizendo que é ela, mas está aí a Confederação das Nações. A gente vê aí agora a Inglaterra, né, querendo sair da União Europeia, né? Esses países se reúnem ali, tem até o euro, que é a moeda deles lá, né? Tudo isso é a preparação, irmãos, para isso aqui que está escrito. Tudo tem relação com o que está escrito. Versículo 13. Tem estes um só pensamento, os reis, que surgirão naquela época, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Um só pensamento, olha. No período da grande tribulação, esses agentes aqui de Satanás terão um só pensamento. E nós aqui na igreja? Vamos lá para Filipenses 2? Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqueles reis que surgirão vão se unir para tentar minar o governo de Deus e de Cristo, trazendo para a nossa vida cristã. Muitas das vezes a gente não é unido aqui, irmão. Cada um puxa para um lado. Não, eu penso assim, comigo tem que ser assim. Não, aí vira uma briga, vira discórdia, vira panelinha, vira partidarismo, facções, dissensões, como diz Gálatas lá no capítulo 5, obras da carne, e isso não agrada a Deus, tá? Nós precisamos estar unidos. Um corpo, ele está unido. Ou o teu braço está separado do teu corpo? O teu braço ficou na tua casa e você está aqui? Hã? A tua orelha, o teu pé ficou lá na tua cozinha e você veio para a igreja. Foi isso? Não, irmão, o corpo está unido. O corpo, lá em Coríntios, Paulo compara a igreja a um corpo, um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça. E nós precisamos estar unidos aqui também. Essa união em Cristo Jesus, ela é necessária para que nós possamos receber a bênção de Deus. Agora, quando cada um quer fazer uma coisa, aí fica difícil. A minha mão só faz o que o meu cérebro ordena. Não é isso? A igreja precisa fazer aquilo que Cristo manda. E a mente de Cristo está aqui, ó. A mente de Deus.
tá? Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Está aqui, irmão. Tá? Alguém diz, eu não sei qual é a vontade de Deus, vou atrás de um profeta. Para com isso. Deixa eu te contar um testemunho aqui, para edificar a tua fé. Eu creio em profecia, eu fui alvo de muitas profecias, creio em revelação, em sonho, mas não é toda coisa que chega para mim que eu vou dar crédito, eu julgo pela palavra. Uma irmã, isso aconteceu aqui em Capanema, uma irmã adoeceu, e esse problema se agravou, isso faz muitos anos já. Eu sei que esse problema dela tornou-se num câncer, tá? Câncer de mama, e foi diagnosticado o câncer. A irmã buscou a Deus, mas também fez o tratamento, estava fazendo o tratamento, quimioterapia, tomando remédio, fazendo exame, fazendo a quimioterapia, até que um profeta chegou na casa dessa irmã e disse, assim diz o Senhor para ti, mulher, eu estou te curando agora. A irmã glorificou a Deus tudo, e o profeta mandou ela parar de tomar os remédios e fazer a quimioterapia. Ela obedeceu. Conclusão, a irmã morreu, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Para você confiar em Deus, tá? E a vontade de Deus está aqui. Tem gente que diz assim, eu estou orando para que, se for da vontade de Deus, o meu parente, o meu pai, que não é crente, a minha mãe, se converta. Que é isso, irmão? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem diz isso não conhece a palavra. Vai ler a Bíblia, o pensamento de Deus, a mente de Deus, aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui está os pensamentos de Jesus. A mente de Deus está aqui, a Bíblia Sagrada. Que você possa pegar os pensamentos de Deus e colocar nos teus pensamentos. Aí tu vai entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Vamos concluir? Glória a Deus. Versículos, eu vou para o 16 logo, tá? Para a gente antecipar. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz. Você vê, a mulher está, esse versículo aqui diz que a besta vai destruir a meretriz. Ela destrói. Nós vemos a mulher montada em cima da besta no início do capítulo, mas aqui, quando chega no versículo 16, a besta destrói, mata a meretriz. É o anticristo. Ele, no início da grande tribulação, vai se adaptar a essa falsa religião, porque convém para ele, porque de uma forma ou de outra, essa religião vai dar muita popularidade para ele. Mas quando chegar em um determinado período, ele extermina essa falsa religião, essa religião apóstata, e ele mesmo será a religião. Ele vai exigir adoração para si, como está escrito lá em Tessalonicenses, está escrito no capítulo 13, em diversas passagens da Bíblia. Então aqui o versículo 16 diz que os 10 chifres que viste a besta, eles odiarão a meretriz e farão devastada e a despojada, lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ela vai ser destruída pela besta. Poder político, a besta, anticristo. Poder religioso, a mulher, a prostituta, a grande meretriz, tá? O anticristo é tão cruel, é por isso que ele é chamado de besta, irmão. Ele vai matar, vai perseguir, vai derramar sangue, e aqui ele destrói a meretriz. Ele é cruel, ele é um animal feroz, ele é um homem que virá, que tem raiva de Deus, de Jesus Cristo, da sua palavra, e será proibido, terminantemente proibido, falar em Jesus, falar em Deus, no período da grande tribulação. É por isso que eu te digo, aproveita, dá glória a Deus, busque a Deus, congregue mais, leia mais a Bíblia, jejue mais, porque o tempo de buscar o Senhor é agora, porque a Bíblia diz que naqueles dias terão fome e sede, não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus, diz o profeta, tá? Então é tempo de buscar o Senhor, né? É tempo de buscar o Senhor. 17, porque o seu coração incutiu Deus que realize os seus pensamentos, e executem uma e deem à besta o reino que a possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Meus amados, qual é a moral de todo esse capítulo? Moral da história.
nós devemos nos separar mais para Deus, tá? Nós devemos nos separar mais para Deus, porque santo, a palavra santo significa separado, consagrado para Deus. Nós precisamos nos consagrar mais. Deus, Ele quer exclusividade. O que muita gente não entende nos dias atuais é isso, que pensa que pode servir a Deus e beber cerveja, pensa que pode servir a Deus e namorar com descrente, pensa que pode servir a Deus e namorar a mulher dos outros, e ver vídeo pornográfico, e fazer tantas coisas que desagradam a Deus, e entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se entristece com isso. Está escrito lá em Efésios: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece quando a gente peca, e quando ele se entristece, ele se afasta de nós. Você quer isso para a tua vida? Que Deus se afaste de você? Porque a Bíblia diz lá no primeiro livro das Crônicas o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, Ele se deixará achar. Se porém o deixares, Ele vos deixará. Ou seja, se tu der um passo para Deus, Ele dá outro para ti. Se tu der 2 passos para Deus, Ele dá outro para ti. Mas se você começar a dar as costas para Deus, segundo esse versículo que eu mencionei, Ele também vai dar as costas para você. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 1, tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por isso que nós precisamos nos examinar e evitar o pecado, evitar a prostituição, evitar... Irmãos, eu friso mais uma vez e concluo agora essa mensagem nesse momento. O que tem derrubado muitos crentes é a pornografia. E o Brasil está no ranking de um dos países mais pornográficos do mundo, só perde para os Estados Unidos da América. Que antigamente era revista Playboy, revista não sei o quê. Agora, irmão, na rede social chega diretamente dentro da tua casa. Cuidado com isso. Deus não tem se agradado de muitos crentes. Deus não tem estado satisfeito com muitas pessoas, porque, irmão, a gente demonstra que é crente lá dentro do quarto, lá em casa, quando não tem ninguém vendo, né? Aí eu quero ver. Ninguém vai ver, mas aquele que tem olhos como chama de fogo está vendo, está nos contemplando, tá? Zela da tua vida. Os nossos dias na terra vão findar. E aí? Qual é o balanço que nós vamos fazer no final da nossa vida? Eu servi a Deus de verdade? Eu me esforcei, eu busquei ao Senhor? Ou eu vivi uma vida misturada? Cuidado, tá? É tempo de buscar o Senhor. Que Deus nos abençoe. Hoje os nossos adolescentes estão ali no Templo Central, porque amanhã começa o congresso. A gente liberou, o pastor pediu para liberar, a gente obedeceu. Mas amanhã eu convido a igreja para nós estarmos lá no Templo Central, tá? A partir das 19 horas é a abertura do Congresso dos Adolescentes. O pastor Marcos Eliezer Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus em Viseu, estará ministrando a palavra de Deus, meu amigo, né? Morou aqui em Capanema, ele, o pai dele foi pastor aqui em Capanema, e ele estará ministrando. É um professor excelente, sociólogo, teólogo, pastor presidente, um homem muito inteligente. Eu tenho certeza que Deus vai usar ele muito amanhã lá no Templo Central. Então que nós estejamos lá a partir das 19 horas, tá bom? Domingo, escola bíblica dominical pela manhã, e as revistas já estão aí. Quem não adquiriu, procure, irmão, adquira a sua, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Tem gente que não fica sem crédito nem uma semana, toda semana é 10, 15 reais, 10, 15, 10, 15, para estar nas redes sociais, mas não tem 7 reais para pagar em 3 meses uma revista. Uma vergonha isso, né? Uma vergonha isso. Mas crédito no celular não falta. Ainda tem a cara de pau de dizer: eu não tenho dinheiro para comprar a revista da escola dominical. Irmão, vamos procurar as coisas espirituais, que elas têm mais valor para nós, tá? As revistas estão aí, disponível, adquira, tá? Maravilha, o último trimestre está uma benção mesmo. E domingo nós vamos estrear ele aqui em nome de Jesus, amém? Quero falar mais uma vez com os irmãos. Amanhã, irmãos, eu estarei aqui, tá bom? Venham me ajudar
Eu peço em nome de Jesus, venham me ajudar, me ajudem, tá? Eu quero deixar essa congregação pintada. Eu vou embora, mas vocês vão ficar aqui, tá bom? A irmã, irmã Iraci achou graça. Eu vou sair, mas a congregação vai ficar. Eu não vou levar a pintura comigo, não. Porque se eu pudesse levar a igreja, né? Alguém ia dizer assim, não, ele quer pintar porque é dele, ele vai levar. Não, irmão, eu saio e a congregação fica, e vocês vão ficar também. Então me ajudem, tá? As irmãs que quiserem cozinhar, tá? Para os irmãos que vão trabalhar aqui, você está contribuindo com a pintura. Nos ajude também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos para casa. Amanhã vai ter serviço para mim lá no meu trabalho, mas eu não vou. Eu sou meio teimoso, eu não vou. Avisei para o meu patrão lá, né? Que eu não vou. E vou vir para cá amanhã. Vou trabalhar amanhã aqui na casa de Deus. E se der certo, eu ainda venho sábado ainda. Dar continuidade, porque eu estou com vontade de ver ela pintada. Tá bom? Nos ajuda em nome de Jesus. Quero convidar o irmão Júnior para orar. Despedindo a igreja em oração. A irmã Iraci quer oração. Vamos orar pela nossa irmã Iraci. Ela está pedindo oração, tá? Ela não está bem de saúde. Vamos orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Vamos continuar orando pelo irmão Nilson também, que foi até Belém na quarta-feira. Não sei se ele já retornou. Sabe se ele já chegou, Júnior? Ainda não, né? Vamos continuar orando por ele, tá? E pelos demais irmãos que estão enfermos. Meus amados irmãos, eu cumprimento com a paz do Senhor a todos. Vamos orar, encerrando, e pelos nossos irmãos. Grandioso Deus e Pai, meu Deus, nessa noite, nós te agradecemos, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua presença. Meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada nessa noite. Pai, que nós possamos pegar essa palavra, colocar no nosso coração, Deus, e praticar ela, meu Senhor. Senhor Deus, obrigado. Continua abençoando teu filho que ministrou, dando força, dando sabedoria ainda mais. Continua dando ânimo para ele continuar essa jornada, Senhor. Meu Pai, eu te apresento, Deus, também a cada irmão que está aqui nessa noite, que ouviu a tua palavra, Senhor Deus amado. Continua dando força, continua dando sabedoria para o teu povo caminhar, para que eles possam conduzir, Deus, a sua caminhada, Senhor. Ajuda, Deus, eles. Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus poderoso, e nós confiamos no nosso Senhor. Aleluia, o Senhor é o nosso general, meu Deus amado. Pai, eu te apresento a cada um dos meus irmãos que estão enfermos, Pai, nessa noite. A irmã que está aqui pedindo oração, a irmã Iraci. Deus amado, olha para a tua filha. Deus, dai força para ela, Deus. Oh, Pai amado, cura ela, Pai, daquilo que ela está necessitando. Pai amado, eu te apresento também o irmão Arenilson. Deus, ele está ali, Pai, passando pela essa dificuldade, pela essa enfermidade. Pai, glorifica o teu nome, Deus, na vida do teu filho, Deus. Oh, Deus, cura ele, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha entregar uma cura na vida dele. Olha para cada um que está enfermo, Pai, na tua casa, Deus amado. Oh, Deus, não se esqueça de nenhum dos meus irmãos que estão necessitando, Pai, de uma cura, que estão necessitando de uma bênção, Pai. Aqueles que estão necessitando de Deus, de uma porta de emprego. Aqueles que estão necessitando, Pai, de uma libertação de algum parente na família, Pai amado. Eu te peço tudo isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, despede, Pai, nós debaixo da tua segurança, nos guardando, nos livrando, Pai. E se o Senhor ouvir nessa noite, Pai, lembra da tua misericórdia e leva-nos para morar contigo no reino de glória. Oh, Pai, é todas essas bênçãos que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa sexta-feira, tá? Para todos os irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar você e a sua família.